nos usar essa manhã. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque essa manhã o Senhor nos deu o privilégio de acordar com vida, com saúde. E nesse momento, ó Pai, agora eu quero me colocar nas Tuas mãos como um instrumento a ser usado pelo Espírito Santo, ó Pai. Que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso coração, esvaziar todo o eu, tudo aquilo que é de mal em nós, ó Pai, para que somente a Sua palavra possa nos preencher. Pai, se alguma pessoa nesse momento está com o coração contrito, com o coração aflito, algo que tem perturbado essa pessoa, algo que possa estar tirando dela, talvez, a paz, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, arranque tudo, Pai, toda mágoa, toda dor, tudo aquilo que possa haver no coração dessa pessoa, que possa atrapalhar, ó Pai, a sua mensagem de atingi-la. Nós nos entregamos nas Suas mãos, porque confiamos no Seu poder. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, como eu disse, o sermão ele vai ser dividido em duas partes. O texto bíblico para leitura, na primeira parte do sermão, ele encontra-se em Mateus 14, de 22 a 33. Então, abra sua Bíblia em Mateus 14, 22 a 33. Esse mesmo relato, esse mesmo acontecimento que está aqui em Mateus, você também pode encontrar ele nos evangelhos de Marcos e no evangelho de João. Mas o escolhido dessa manhã foi Mateus, porque Mateus ele nos contém muitos detalhes, e é em cima desses detalhes que a gente vai trabalhar esta manhã. Mateus 14, 22 a 33. Vamos à leitura. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tede bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. A primeira pergunta esta manhã: qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Se fosse do tamanho do grão de mostarda, já estaria bem, Cristina? Vamos estudar um pouco sobre isso. Essa primeira parte do sermão, eu quero que você entenda algumas coisas. Primeira questão aqui é que Jesus ele vai ao encontro. Sempre Jesus ele vai ao encontro do pecador, ele vai ao encontro do necessitado. E aqui nessa ocasião, então, Jesus ele vai ao encontro ali dos seus discípulos, porque ele disse: olha, vão indo já na frente. Eles acabaram de estar num episódio em que Jesus tinha alimentado uma multidão. Jesus falou: olha, vocês já vão indo, pega o barco e vão indo, que eu vou despedir as multidões aqui, vou despedir as pessoas, depois eu vou ter com vocês, com você. O que acontece? Jesus, ele tinha barco para ir?
Na lógica humana, nós poderíamos imaginar, olha, Jesus vai pegar um barco, uma carona, sei lá, e depois ele nos alcança. Mas então Jesus vai ao encontro. No verso 26, se vocês notarem, eles estavam com medo. Ao verem aquela cena, eles ficaram ainda com mais medo. A princípio, eles não estavam com medo das tempestades, da tempestade que afligia, do vento, das ondas. Eles ficaram com medo porque eles viram Jesus andando sobre as águas. E aí eles falaram, olha, é um fantasma. E eles começaram a gritar. Pode olhar aí no relato da sua Bíblia. Eles começaram a gritar. O que Jesus faz quando você está com medo, quando você está desesperado? Ele acalma. Ele te acalma. E foi isso que ele falou. Quais foram as palavras de Jesus para os discípulos? Tede bom ânimo. Sou eu. Acalma. E notem que no verso 28 começa um diálogo ali entre Pedro e Jesus. O que Pedro fala? Senhor, é você mesmo? É o Senhor mesmo? Então, se és tu, manda que eu vá ter contigo, que eu ande sobre as águas também. E Jesus prontamente disse, venha, venha. E Pedro vai, se levanta e vai até Jesus. Começa a se dirigir ali na direção do mestre. E eu pergunto para vocês, quantos estavam no barco? Se eram os 12 discípulos, tinha 12 pessoas, correto? Porque somente Pedro teve fé de ir até Jesus. Não ouvi, Cristina. Não, o que era maior? Desculpa, eu não consegui ouvir. A Cristina disse que a intrepidez dele era maior do que dos outros. Eu faço uma pergunta para você. Se você estivesse no barco, você teria essa coragem? O governo fez como Tomé. Ele Quis ver para crer. Mas você teria coragem de querer ver para crer? Você teria coragem de descer do barco e andar sobre as águas também? Que fé desse homem, não? Quantos aqui queriam ter a fé de Pedro? Visto que os outros 11 não sei se não tinham fé. Quantos aqui queriam ter essa fé? Olha o verso 30. O que diz? Irmãos, aquelas circunstâncias já estavam acontecendo. O relato diz que já era altas horas ali da madrugada, o mar estava revolto e o vento estava contrário a eles. Todas aquelas circunstâncias já estavam ali. As ondas, tudo já estava. Pedro ele começa a andar, começa a caminhar na direção de Jesus e de repente ele percebe que estava ventando, que as ondas eram fortes e ele começa a afundar. Sabe por que isso aconteceu? Ele tirou os olhos de Jesus. E toda vez que você tira os olhos de Jesus, você começa a ver os problemas, as circunstâncias. Mas eu pergunto para vocês, já não estava acontecendo isso antes de Jesus chegar? O vento já não estava forte, as ondas já não batiam no barco? Quando você está olhando para Jesus, todos os problemas da vida, todas as circunstâncias da vida, nada disso pode te atingir. Mas a partir do momento que você deixa de olhar para o Mestre, que você deixa de olhar para Jesus, essas circunstâncias, essas adversidades começam a te sufocar. E aí você sente medo. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus ele estende a mão e ele salva. Depois ele diz: homem de pequena fé. Eu fico imaginando se Pedro, com toda essa fé,
com toda essa coragem de descer do barco e andar sobre o mar revolto, foi considerado um homem de pequena fé. Imagine eu e você. Imagine a gente. Talvez não seja que nós não tenhamos fé suficiente. O que nós precisamos é entender o que aconteceu com Pedro naquele momento. E certamente isso pode acontecer comigo e com você também. Isso também pode acontecer. Será que a fé acaba? A fé pode acabar? Eu quero usar rapidamente uma simples ilustração para que você possa entender qual era o problema. Eu vou pegar aqui meu telefone para explicar algo para vocês, que talvez o telefone seja algo mais fácil para que você possa entender. Suponhamos que tenha esse telefone aqui e você vai comprar um telefone numa loja, você chega para o vendedor da loja e diz: olha, eu quero esse telefone. E você vê 2 telefones igualzinhos. E você pergunta para o vendedor: qual a diferença? E o vendedor começa a te explicar para você: olha, esse daqui é um smartphone, ele tem 128 GB de memória, a câmera dele é muito boa, ele tem isso, tem aquilo e tem aquilo outro. Tá, e o outro? Ele também é um smartphone, ele também tem 128 GB de memória, a câmera dele é muito boa. Você fala: poxa, mas os 2 são iguais, qual é a diferença? E aí o vendedor olha para você e fala: depende. E aí você fala assim: mas a bateria dele é boa? Sim, a bateria dele vai durar aí 2 dias. E o outro? O outro também vai durar 2 dias. Não, poxa, mas então é igual. E o vendedor fala para você: depende. E aí você pergunta para ele: quanto custa? Ele fala: depende. Você fala: eu quero saber esse. E ele vai falar para você: olha, esse daqui vai custar 5 mil reais, vamos por um valor fictício. E o outro? O outro custa 1.000 reais. E você pergunta para ele: mas por quê, se os 2 são iguais? E ele responde para você: depende. E você, intrigado com isso, fala: mas depende o quê? Por que depende? E ele vai te dar uma explicação. Ele vai falar: olha, esse daqui, de 5 mil reais, o fabricante dele dá uma garantia aí de pelo menos 5 anos. Ele tem a garantia de 5 anos. E esse outro de 1.000? Olha, esse outro de 1.000, nem o fabricante garante. Ele vai te dar uma garantia de 30 dias. Porque nem ele sabe as peças, o que tem aí dentro, ele não te garante. A diferença está aí. O que eu usei essa história para que você entendesse essa questão da fé? Sabe de uma coisa? Aonde você tem alicerçado a sua fé? Você tem alicerçado ela em Cristo? Em Deus? Algo durável? Essa questão de Pedro estava ligada à durabilidade. Pedro teve fé até certo ponto. A um certo ponto ele deixou de crer. Ele duvidou. Se Pedro estava frente a frente com o mestre, andava com Deus ali, ele duvidou. Então, ou seja, você vir à igreja, você ter, vamos dizer assim, não é questão de comunhão, mas você ter um relacionamento assim com Deus, isso faz toda a diferença da pessoa que somente professa conhecer a Deus, a pessoa que professa andar com Deus e não pratica. Essa durabilidade está ligada nessa sua comunhão com Deus. Porque quando vem as adversidades, vem as provas, o que acontece? Você alicerçou a sua fé em Jesus, em Cristo. Ao contrário, tem muitas pessoas que se dizem cristãs e vêm à igreja,
mas geralmente elas vêm à igreja somente no sábado. E a maioria do seu tempo ela está alicerçando a sua fé no seu trabalho, no seu dinheiro. E quando chegam essas adversidades, essas pessoas certamente elas fazem como Pedro. Elas duvidam. Elas fraquejam. Então, para que isso não aconteça nem com você nem comigo, coloquemos a nossa fé, alicercemos a nossa fé a Cristo Jesus. Eu quero começar a segunda parte do sermão. E eu quero que você abra sua Bíblia, então, no livro de Daniel, para que a gente possa entender o que é uma fé duradoura, o que é uma fé inabalável. Abra sua Bíblia em Daniel. Vamos estudar essa manhã. Eu não vou ler na íntegra aqui com vocês, mas você pode ficar com a sua Bíblia aberta, você pode estar acompanhando, porque eu vou estar explicando aqui texto a texto. O relato começa assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou a cidade. Deus então ele entrega ali Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. E o relato diz que ele chega ali, Nabucodonosor. Nessa época, Nabucodonosor ele estava ali como um aprendiz ali. Ele estava governando juntamente com seu pai. Mas ele chega ali então ao seu chefe, o chefe dos eunucos, e dá a seguinte ordem para ele: para que ele cuidasse, você pode estar acompanhando aí no relato também da sua Bíblia, para que ele cuidasse de alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, preste bem atenção nesse começo, como dos nobres. Ali estavam jovens de boa aparência, com muita sabedoria e conhecimento. O que estaria acontecendo então? Olha, você vai pegar e vai levar esses jovens. O primeiro aspecto aqui dessa história é o seguinte: esses jovens, eles estavam no seu país, o país dele foi sitiado e eles foram levados cativos, jovens da linhagem real, e várias pessoas ali naquele cerco foi levado como cativo. E foi dada então uma ordem para que esse chefe dos eunucos cuidasse desses rapazes. E foram pessoas escolhidas a dedo. Para quê? Essas pessoas elas iriam viver ali, num período de 3 anos, eles iriam passar por um treinamento para que eles pudessem servir no palácio do rei. O primeiro aspecto é: aqueles jovens, eles não escolheram estar naquela situação. Eles foram levados. Eles não foram chamados ou convocados. Eles foram levados para um país distante, uma cultura distante, uma cultura totalmente diferente da deles. Mas o fato é que naquele período de 3 anos eles deveriam comer, foi dada a ordem, para que eles comessem da mesma comida do rei, as finas comidas, as iguarias que o rei comia naquela época, a melhor comida. Aqueles homens estavam sendo levados, e aqui começa a entrar 4 nomes na história, 4 cativos: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A primeira prova já começaria naquele momento com aqueles jovens. Como eu mencionei, eles não queriam estar naquela situação, eles não queriam ser levados cativos, mas eles foram. E eu faço uma pergunta para você: se fosse você hoje convidado ou chamado para ir
vamos usar aí um país, vamos supor, colocar os Estados Unidos, vai. Você fosse chamado para ir para os Estados Unidos, para servir o presidente americano e comer das iguarias do presidente americano. Você iria falar, é fantástico, maravilha, tudo que eu queria, comer bem, trabalhar no palácio. A primeira prova já começa porque aqueles jovens, eles tiveram seus nomes mudados. O objetivo de mudar os seus nomes era já para começar a inclusão dele naquele país pagão, com as práticas pagãs. Então, se você fosse levado hoje para os Estados Unidos, eles já mudariam o seu nome, trazendo isso para os dias de hoje. E você tivesse um nome totalmente contrário àquilo que é o seu, ou àquilo que a sua fé professa. Daniel, o nome de Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz, foi mudado para Beltesazar, príncipe de Bel, equivalente a Baal, Marduk. Misael, quem é como Deus, foi mudado para Mesaque. E a alteração desse nome remete para quem é como Aco, o Deus da lua. Ananias, que o nome quer dizer Jeová é misericordioso, foi mudado para Sadraque, o amigo do rei. Azarias, Jeová é meu socorro, foi mudado para Abdenego, servo de Nego, o ídolo que representa Mercúrio. Só que essa mudança de nome não influenciou aqueles jovens. Sabe por quê? Eles eram servos do Deus Altíssimo. Eles sabiam ao Deus que eles criam. E mesmo aquela situação que não foi eles que criaram, que eles foram levados, eles decidiram se manter firmes e fiéis aos seus princípios, com a mesma fé em Jesus. E eu quero chamar a atenção de vocês essa manhã para o simples fato de que não está mencionado na Bíblia. Aonde que esses jovens aprenderam sobre princípios? A mãe deles não está relatada aqui, mas eles aprenderam em casa. E eu quero chamar a sua atenção primeiramente para os pais nesta manhã. O que você tem ensinado para os seus filhos? Algumas pessoas têm usado a pandemia, olha, preste atenção no que eu vou dizer. Se você está doente, se você está com sintomas da pandemia, você deve ficar na sua casa em isolamento, não é para você sair mesmo. Mas algumas pessoas têm usado a desculpa de minha garganta, alguma coisinha, para não vir à igreja. Mas essa pessoa não deixa de ir na escola. Essa pessoa não falta do trabalho. E se tiver uma festa, menos ainda. Mas para as coisas de Deus, elas estão doentes. O que você tem passado para os seus filhos? Quais ensinamentos que você tem passado para os seus filhos sobre as coisas de Deus? A segunda pergunta é para os filhos. O que você tem feito com o conhecimento, com as instruções que o seu pai e a sua mãe têm passado para você? Esse caso que nós estamos estudando, esses jovens, eles estavam praticando aquilo que eles aprenderam com seus pais, sobre princípios, conceitos. Muitas vezes nós deixamos nos levar pela situação. E ali eles, ao chegarem, mesmo mudando seus nomes para algo que remetia ao paganismo, eles não eram pagãos. E a primeira prova
fora essa do nome, já começa a vir diretamente. Porque essa sobre a mudança de nome eles não tinham poder. As pessoas, o rei ia chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles iriam obedecer. A mudança do nome não iria mudar o seu caráter, não iria mudar a sua essência, aquilo que eles eram. Mas eles poderiam usar de argumentos ou desculpa, como nós muitas vezes o fazemos. Por que eles poderiam usar? Porque a outra prova começa agora. A ordem era para que eles comessem das iguarias do rei. Você sabe o que era servido na mesa do rei? E ele começa um diálogo, você pode acompanhar na sua Bíblia, ele começa um diálogo ali então com o chefe dos eunucos, e ele diz assim: eu gostaria de pedir um favor, deixe que nós comamos frutas, legumes, que nós tenhamos uma alimentação saudável juntamente com água, porque nas iguarias do rei continha o vinho. E aquele chefe dos eunucos diz para ele: olha, complicado isso que você está me pedindo. Isso pode custar a minha cabeça, se eu descumprir o quê? A ordem do rei. Qual é a ordem do rei? Alimentem eles do melhor. Daquilo que eu como, eles vão comer. Ou seja, se eu fizer isso com vocês, deixar vocês comerem essas coisas que vocês querem, vocês vão ficar fracos, pálidos e desnutridos. Onde que o rei vai vir? Em mim. Isso custa a minha cabeça, eu vou morrer. Eu vou morrer por causa de vocês. Então obedeçam, simplesmente comam, para que vocês fiquem bem saudáveis, assim como os outros. E eles fazem ali, então, Daniel faz uma seguinte acordo ali, vamos dizer assim, com ele. Então, por favor, faça um teste. No período de 10 dias, deixe a gente comer, dê a gente somente os legumes e água. Ao terminar 10 dias, você olha. Eles não tiveram vergonha de expressar ali qual era a sua crença, aquilo que eles comiam. Eu pergunto para você, quando você vai a uma festa, quando você está mediante uma situação em que a sua fé ali ela é evidente, é o momento de você testemunhar aquilo que você crê, o que você faz. Você se esconde ou você fala? Sabe por que eu estou falando isso? Porque aqueles jovens, eles não precisariam, vamos olhar aqui pelos olhos humanos, o jeitinho da gente, as desculpas que a gente dá. Eles pediram para ser levados cativos. Não era a comida que tinha no local, não era aquilo que oferecia. Eles não poderiam falar: olha, eu não pedi para estar nessa situação, ou eu como, eu morro de fome. E às vezes nós vamos no aniversário e a pessoa pergunta: por que você não come isso, por que você não toma aquilo? E você, envergonhado de dar o seu testemunho, você fala: ah, sua religião não permite. Tá bom. E você não testemunha. E esses jovens, eles disseram: mude a nossa alimentação, nós servimos a Deus. Passados-se 10 dias, aquele chefe ali, com medo da situação, ele olha aqueles jovens e ele começa a comparar a aparência deles, jovens corados, saudáveis, com um grau de inteligência já avançado em relação aos outros que comiam das iguarias do rei. E aqueles jovens estavam ali, bem superiores, aparentemente, fisicamente e intelectualmente, comparado aos outros. E o chefe, ao invés de servir comidas do rei a esses jovens, ele começou a servir legumes para eles. A estes 4 jovens fiéis, Deus deu sabedoria,
conhecimento e inteligência a toda a cultura, mas a Daniel ele deu inteligência de todas as visões e sonhos. Ao final desse tempo determinado, o rei então manda chamar todo mundo. E eles vão até o rei ali para uma prova, podemos dizer assim, porque eles passaram 3 anos sobre um treinamento, aprendendo da cultura e da língua dos caldeus. Ao passar aquele tempo, eles são apresentados perante o rei, e o rei começa a fazer perguntas sobre a cultura, sobre a língua, sobre tudo ali do seu povo, dos caldeus. E pasmem, aqueles 4 jovens servos do Deus Altíssimo gabaritaram a prova. E não foi simples. 10 vezes mais sabedoria foi achado naqueles jovens em comparação não somente aos outros. O relato diz que em comparação a todos os sábios, magos e encantadores que haviam no reino, ou seja, todas aquelas pessoas que já estavam trabalhando para o rei, todas as pessoas que eram os funcionários do rei, que já estavam no alto escalão, sábios, magos, encantadores, feiticeiros, esses 4 jovens eram 10 vezes mais sábios do que todos. Vale a pena ou não vale a pena servir a Deus? Estou fazendo uma pergunta. Vale a pena ou não vale a pena servir a Deus? Ser fiel aos seus princípios? E por que nós não fazemos? Nós sabemos que vale a pena. Por que a gente não faz? Por que nós negligenciamos? Se nós sabemos que vale a pena servir aos princípios. E nós não vivemos isso. O tempo já está indo embora, eu quero me adiantar um pouco mais. Na sequência do capítulo 2, o rei tem um sonho. E nesse sonho, o rei fica intrigado, ele acorda. E ele manda chamar todos os seus sábios, seus magos, e fala: olha, eu quero saber o que eu sonhei. E aquelas pessoas ali, para ganhar um tempo, né? Tá certo, rei, conta aí para mim que eu te conto. Ou seja, eu te dou uma desculpa, ou te falo algo que está relacionado a esse sonho. O rei fala: não. Vocês são sábios, vocês são magos, vocês sabem tudo. Então me revela o sonho. Quero saber o que eu sonhei. Não, mas isso é impossível. Somente os deuses. E o decreto era que todos fossem mortos. E aquelas pessoas então começaram a ficar apavoradas, e o decreto foi dado para que todos fossem mortos, porque eles estavam tentando enganar o rei. E Daniel, como um ali desse grupo, também ia ser morto. Ele falou: não, pede um tempo. E o tempo foi dado. O que Daniel faz? Olha a diferença. Ele, juntamente com seus outros 3 amigos, jejuam e oram ao Deus do céu, clamando para que Deus os livre, Deus os salve. Deus então revela a Daniel. Daniel, ele explica o sonho para o rei. Não somente ele conta em detalhes aquilo que o rei sonhou. Olha, rei, o senhor estava na sua cama, e o senhor, isso te perturbou bastante, o senhor sonhou com isso, com isso, com isso, e dá a interpretação para o rei, e o seu sonho quer dizer isso, isso e isso. Eu não quero me deter ao capítulo 12. Nós vamos ao capítulo 3 estudar. Após tudo aquilo ali, Daniel, ele é instituído ali, um dos maiorais ali da corte do rei. E sobre seu pedido, os seus amigos são constituídos os responsáveis dos negócios ali da província. Para mostrar o seu poder referente à sua estátua, no capítulo 3 ele começa a descrever que o rei então manda erguer uma estátua na planície de Dura. Aquele rei, que era cabeça de ouro, quer fazer
uma estátua. E ele manda então chamar todos os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, magistrados, conselheiros, oficiais de província, chefe de estado, todo mundo. Para quê? Para que viessem a prestar uma adoração àquela estátua de ouro que eles tinham feito na planície de Dura. Uma voz, então, nisto, um arauto ali, com uma voz alta ele dizia o seguinte: vós, povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, para se prostrarem e adorarem a imagem de ouro que o rei mandou fazer. Essa questão da música é a mesma coisa quando é tocado o hino nacional, e que as pessoas devem ter ali o respeito. Em alguns países, quando é tocado o hino nacional do país, a pessoa para, nem andar ela não pode. Então, quando fosse tocado isso, esses instrumentos musicais, todos deveriam se ajoelhar perante a estátua. Vamos entender essa cena melhor. A ordem é dada. Todo mundo começa a se ajoelhar. Quantas pessoas foram levadas cativas no começo do sermão que eu falei aqui sobre Daniel? O nome delas não aparece na Bíblia. O relato conta desses 4 jovens. Foram levados várias pessoas. E eu quero que você reflita nessa manhã. Vamos pegar essa igreja agora, então, como referência. As pessoas que aqui estão perante a cidade de Monte Azul. Toda a cidade de Monte Azul se ajoelha. E a igreja se permanece em pé. Ou podemos usar algum exemplo na igreja. Eu vou usar aqui, as crianças que estão aqui na frente. Eu não sei quem que está, é a Antonella, a Sarinha e a Helena. Toda a igreja se ajoelhasse e somente essas 3 crianças ficassem de pé. E você imagina a cena. Ajoelha-se todo mundo. E aqui ao lado está Daniel. Daniel não estava, perdão. Estava Sadraque, Mesaque e Abednego. E você imagina quanta pressão que aqueles jovens começou a ter. Ou, ajoelha aí, cara. Você vai morrer. Ajoelha. O que tem a ver perante toda essa multidão? Vai, ninguém vai ver. Eles poderiam ter ajoelhado. Não, eu vou ajoelhar. Eu vou ajoelhar. Sabe por quê? O rei sabe? Não. Eu vou ajoelhar aqui, ó, Senhor. Perdoa, esse rei não sabe nada do que ele está fazendo. O Deus do céu é o Senhor. Eu só vou ajoelhar para não morrer. Eu vou ajoelhar. Mas o Senhor sabe o que é no meu coração, Senhor. Você sabe o que tem aqui dentro, que eu não estou adorando uma imagem. É isso que Deus pede, para não se curvar perante a imagem. E aqueles jovens decidem ficar em pé. Sabe quando o seu amigo fala para você, ajoelhe, e eles teriam todos os motivos para se ajoelhar. As desculpas esfarrapadas que você e eu damos muitas vezes. Sabe qual é a primeira? Que culpa tenho eu de estar aqui? Eu não quis. Eu fui trazido cativo para cá. Eu não criei circunstância nenhuma para estar aqui. E outra também, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Se eu não ajoelhar, ele vai me matar. Então eu ajoelho aqui, depois eu peço perdão para Deus, né? Não é assim que a gente faz? Eu vou ceder aqui e vou pedir perdão. Pode falar, Cristina. Eles tinham prova de que Deus ia salvar eles? Nenhuma.
Eu quero já partir para a parte final. Mas sabe, muitas vezes esses amigos que estão do lado da gente, que começam a fazer as coisas, e o rei então manda chamar eles. Note uma coisa, o rei não tinha visto que aqueles 3 jovens não tinham se ajoelhado. Você sabe quem foi contar para o rei? Os invejosos. Você ser fiel a Deus, fiel aos princípios de Deus, causa inveja nas pessoas. As pessoas querem te desestruturar, te derrubar a qualquer custo e a qualquer preço. E eles chegam no rei e falam: tá vendo, rei? Aqueles 3 que o Senhor colocou, primeiro, eles não eram caldeus. E eles já estavam em altas posições dentro do reino. Sabe por quê? Porque eles eram fiéis a Deus. Ninguém colocou eles lá. Eles estavam lá porque eles eram competentes. Eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos. E aí o rei fala assim: mas o que aconteceu com ele? Aqueles 3 que o Senhor colocou como chefes não querem te adorar. Bom, pode ser então que eles não conhecem todo da nossa cultura, porque se eles sabem que se eles não, a cultura deles é uma e a cultura dos caldeus é diferente. Mesmo que eles tenham estudado, vamos dar uma chance para eles. Chama eles aqui, talvez eles não entenderam direito, que se eles não ajoelharem eles vão morrer. Então é chamado aqueles jovens perante o rei. Aqueles jovens, eu pergunto para você, eles precisavam de uma segunda chance, sim ou não? Por que eles não precisavam? Eles mesmos dizem: sabe, ó rei, nós não vamos nos ajoelhar. E o rei fala para eles: quem é o Deus que pode te livrar das minhas mãos e da minha fornalha? Você sabe para quem estava sendo essa segunda chance? Olha, eu vou mandar tocar de novo a trombeta, o pífaro, eu vou mandar tocar de novo. E assim que vocês ouvirem, vocês ajoelham. Essa segunda chance não era para aqueles jovens. Também não, Eliseu. Essa segunda chance, você sabe para quem que era? Para todos aqueles adventistas que saíram com aqueles 3 jovens do exílio, que estavam ajoelhados naquele povo. Essa segunda chance era para aqueles jovens, assim que tocassem, não se ajoelhar novamente, para eles ficarem de pé e dizer: nós também servimos ao mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Novamente eles falharam. E os 3 dizem para o rei: olha, rei, isso que o senhor está falando não é problema nosso mais. A minha decisão de servir ao Deus vivo já está tomada. Agora é com ele. A sua briga, a sua discussão é com ele. Sabe por quê? Porque se ele quiser, ele pode. E mesmo que ele não o faça, nós não vamos deixar de servir ao Deus vivo. Nós não vamos servir ao seu Deus. E aqueles jovens disseram: não serviremos o seu Deus. Quero pedir que Johnny, os meninos, possam colocar uma música, que eu já estou indo para a parte final. Aqueles jovens não cederam à tentação. Eles não se prostraram. A fornalha foi acesa 7 vezes mais. Eu não sei qual que é a fornalha que é acesa na sua vida 7 vezes mais. Eu não sei qual é a tentação, se você é tentado a ceder, talvez por causa do namorado, da namorada, talvez por uma promoção de emprego, talvez por algo que você queira muito ali, um status aqui nessa terra, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Ao aumentar ali a fornalha para 7 vezes mais, na cabeça do rei, eu vou fazer com que eles desistam. Mas aqueles jovens, eles estavam dispostos a entrar na fornalha, porque eles sabiam que o Deus a quem eles serviam era maior. Que mesmo que eles viessem a morrer na fornalha, um dia eles estariam ao lado daquele Deus numa eternidade.
Talvez, muitas vezes, nós somos tentados a ir na escola de sexta-feira, a ir na faculdade na sexta. E muitas vezes você cede isso. Muitas vezes você profana as horas sagradas do sábado, sabe fazendo o quê? Você é adventista. Mas quando te chamam para participar de alguma festa que se inclui nas horas do sábado, um churrasquinho, uma confraternização nas horas de sábado, você cede. E você é adventista. Você não vê mal nenhum nisso. Você só é adventista para não trabalhar, não, no sábado, mas para participar de... E nem para... Na escola eu não vou, mas na festinha da faculdade, nas coisas que tem, você está. Aí você deixa de ser adventista. A fornalha foi acesa. E o que eu quero é que você não troque seus preceitos, assim como esses jovens. Não troque a sua salvação. Não troque aquilo que Deus está te oferecendo, uma eternidade ao seu lado, por essas coisas baratas que os seus amigos ou que a vida possa te oferecer. As provas, o que eu disse, qual o tamanho da sua fé, a durabilidade está ligada a poucas coisas. Para que esses jovens fossem vitoriosos nessa prova da fornalha, começou lá atrás, de seguir os conselhos dos seus pais, os ensinamentos bíblicos. O segundo aspecto, eles não se contaminaram com a comida. Parece uma coisa simples, uma besteirinha. Se você cede nas pequenas coisas, nas pequenas provas, infelizmente você não vai suportar as mais duras provas. Quando você ver o vento chacoalhar o seu barco, você vai duvidar, você vai temer. Eu quero falar nessa manhã, fazer um apelo para você. Na verdade, eu quero me destinar a 3 grupos de pessoas. Seria só 2 grupos, mas eu não sei por que o terceiro. Pergunte para Deus, por que Ele está mandando eu falar isso essa manhã. O primeiro grupo de pessoas é que hoje Deus deu uma oportunidade para você. Você decidiu vir à casa de Deus. Vai ser tocada uma música no final. Eu quero que você reflita um pouco na letra dessa música. Para esse primeiro grupo de pessoas, se você quiser fazer um compromisso com Deus, um pacto, de você se manter fiel aos princípios ao Deus que você serve, independente se tiver fornalha ou não. Sabe por quê? Nem sempre o livramento vem, irmãos. Muitas pessoas morreram, mártires morreram, sendo fiéis a Deus. Nem sempre você vai sair da fornalha. Muitos ficaram lá. Eu estaria mentindo para você se eu dissesse para você, olha, você sempre vai sair ileso. Talvez você pode morrer pelo Evangelho. Mas o que eu quero que você reflita, não é na questão do livramento, sabe por quê? Porque depois esses jovens morreram. O que eu quero que você reflita, o compromisso que você faça é que independente da circunstância, independente se tiver fornalha ou não, independente se tiver livramento ou não, você vai servir ao Deus do céu, ao Deus Altíssimo. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Se você quiser fazer esse compromisso, eu vou pedir para que você se coloque de pé enquanto estiver cantando o hino final. Mas não levante por levantar, somente se você quer fazer esse compromisso com Deus. O segundo grupo de pessoas é aquelas pessoas que eu disse que nessa manhã elas vieram até a igreja buscando algo de Deus. Eu não sei aquilo que aflige o seu coração, mas você veio buscar algo de Deus e Deus quer dar para você essa igreja. Essa igreja aqui é uma igreja que realiza milagres. É uma igreja que realiza curas. Se você está precisando de um milagre,
se você está precisando de uma cura, se você está precisando que o seu casamento seja restabelecido, os seus filhos estão afastados dos caminhos de Deus, para esse grupo, o apelo é diferente. Eu não vou pedir para você levantar. Se você crê que esse Deus pode fazer isso, e Ele vai fazer isso essa manhã na sua vida, durante a música, eu vou pedir que você se levante e venha até aqui à frente. Que você crê nesse Deus. Que Ele pode fazer esse milagre essa manhã e realizar isso que você pede. Esse grupo vai ter que se levantar e vai dar o passo da fé. E Deus vai operar esse milagre que você tanto quer, que você tanto busca. O terceiro grupo é o grupo que eu não iria mencionar, mas Deus me impressiona para falar sobre isso e eu tenho que falar. Uma pesquisa que foi feita, gente. Você sabe o que é as últimas palavras ou os últimos pedidos de uma pessoa que está no leito de morte para morrer? O que ela mais pede para os médicos? Essa pessoa ela não pede para o médico: olha, doutor, deixa-me viver mais uma semana para mim continuar fazendo maldade. Doutor, deixa-me viver mais uma semana porque eu quero ir lá estragar mais algum casamento. Eu quero estragar famílias, eu quero contar mentira. Eu quero fazer mais mal para as pessoas, ô doutor, me deixa viver mais uma semana. Não é isso. Você sabe qual que é o que as pessoas mais pedem? Doutor, deixa-me viver mais uns dias para que eu possa ir pedir perdão, para que eu possa abraçar, para que eu possa dizer para essa pessoa que eu amo ela demais. Hoje você está vivo. Hoje você está tendo essa oportunidade. E você vai ser tentado a fazer de tudo a não dar esse passo. Esse grupo de pessoas, eu não vou pedir para você se levantar, não vou pedir para você vir à frente. Eu vou pedir para você que assim que eu terminar esse sermão, lembra que no começo eu pedi para você desligar o seu telefone? Eu vou pedir para você ligar o seu telefone. Eu vou pedir para você pegar o seu telefone. Vai ter um intervalo em que nós vamos ter a escola sabatina. Nesse intervalo, pegue o seu telefone. Se você precisar pedir perdão para alguém, peça. Não é para falar, mas aquilo, não. Simplesmente ligue e fala: me perdoa. Simplesmente ligue e fala: eu estou ligando para falar que eu te amo, que você é importante. Pega o seu telefone e liga para a pessoa. Você não sabe quanto tempo te resta de vida, nem quanto tempo resta para essa pessoa. Não espere você estar no leito de morte e pedir para o médico, falar: por favor, me ajuda a viver mais uns dias para que eu possa fazer isso que você pode fazer hoje. Esse é o terceiro grupo de pessoas. Vai ser projetado um hino aqui agora. Eu quero que você medite na letra desse hino. Lembre o primeiro compromisso. Se você quer servir ao Deus Altíssimo, independente de circunstâncias ou não, coloque-se de pé. O segundo grupo, aquele milagre que você quer e você crê que esse Deus pode realizar nessa manhã, você vai levantar e vir à frente. Se é o seu filho que está afastado e você quer ter ele na igreja, seu casamento que está desfeito e você quer que Deus o restaure, se é um problema de saúde, algo que os médicos disseram que não tem solução, o Deus do céu, o Deus Altíssimo tem a solução. E Ele quer te dar esse milagre nessa manhã. No final estarei orando por você.
Não foram 3 pessoas que nós lançamos na fornalha. Eu vejo 4. Um semelhante aos deuses. As próximas palavras do rei é para que aqueles jovens saíssem da fornalha. Novamente saiu 3 jovens. Essa 4ª pessoa ficou lá dentro da fornalha. O dia que você tiver que passar pela fornalha, ele vai estar lá. Aqueles 3 jovens saíram. As palavras do rei foram as seguintes: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, na qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos, porque confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu Deus. Portanto, eu faço um decreto: aquele que fala qualquer coisa contra esse Deus, sua casa será arrasada. Nesse momento, do seu lado aqui, naquela 4ª pessoa, esse pedido que você tem no seu coração, ele está no seu lado. E nesse momento, ele vai fazer um milagre na sua vida. Amém. Você crê nisso? Você veio aqui porque você crê. Você deu um passo na fé de vir aqui. Agora com ele vai trabalhar. E nós vamos orar por isso nesse momento. Aquele que puder, coloque-se ajoelhado. Pai querido, muito obrigado pelo seu amor. Aqui estão seus filhos, ó Pai. Alguns porque ficaram de pé, porque decidiram, ó Pai, servir ao Senhor como o único Deus, independente das circunstâncias, independente se eles têm que passar pela fornalha, se eles vão sair ilesos, se eles vão se queimar, independente de qualquer coisa. Eles fizeram um compromisso de servir o único Deus, o Deus vivo. Ajude-os, ó Pai. Vai ser difícil. A caminhada não é fácil. Os falsos amigos tentaram nos querer que cedamos, que possamos ajudar, que trocamos a nossa salvação e nossa eternidade por coisas baratas dessa vida. Mas nos dê força e nos capacite, que possamos lembrar dessa história, porque vale a pena servir ao Deus fiel, ao Deus vivo. Ao segundo grupo de pessoas, ó Pai, sinceramente eu não sei o que é no coração. Aquilo que elas estão buscando um milagre, mas essa igreja, ó Pai. A esse Deus que servimos é o Deus dos milagres, o Deus da cura, o Deus do impossível. Eu não sei impedir, ó Pai, mas essa pessoa vai ter um passo da fé. Nesse momento ela está entregando nas suas mãos, ó Pai, o seu pedido. Se é uma cura, se é um emprego, se é sobre o lar, se é sobre um filho, como seja o pedido. Ela tem fé, ó Pai. E ela deu esse passo porque ela sabe que o Senhor pode realizar nesta manhã, nesse momento. E os seus anjos, ó Pai, agora, antes mesmo que aqui estivéssemos ajoelhados e que ela viesse, ó Pai, o Senhor já deu ordem aos seus anjos para já estar trabalhando em favor dessa pessoa. Para que os seus anjos já possam estar realizando esse milagre, essa cura, trazendo essa bênção nesse momento aqui, ó Pai, nessa manhã, nessa igreja. Em nome de Jesus, nós cremos nisso, ó Pai. Em nome de Jesus, realiza esse milagre na vida dessa pessoa, Pai. E o terceiro apelo, ó Pai, que nós temos a oportunidade de estar vivos. E o Senhor nos dá a oportunidade de pedirmos perdão, de perdoar, de ligarmos para alguma pessoa, ou de dizermos que amamos, de abraçar, porque ainda é tempo, ó Pai. Isso é bíblico. Nós devemos estar bem com os nossos irmãos e amigos. Não esperar perder alguém para depois ficar se lamentando, ó Pai, de remorso. Queria ter abraçado, queria ter dito eu te amo. E nós podemos fazer isso hoje, Pai. E nós vamos fazer isso, ó Pai. Daqui a alguns instantes. Queremos pegar o telefone para aqueles que estão distantes e ligar. Pai, nós agradecemos, nós cremos no seu poder. E nós sabemos que o Senhor, em nome de Jesus, vai realizar aquilo que estamos te pedindo nessa manhã, ó Pai. Amém.